Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Quadros. A gente está aqui no primeiro episódio do Barão na Copa 2026. Eu tô aqui com meu parceiro Arlindo Gabriel. Oi, gente, tudo certo? E aqui nesse primeiro episódio a gente vai discutir sobre uma máxima que se propaga muito aqui no Brasil, que é política, religião e futebol não se discute. E acho que como primeiro assunto é interessante já falar sobre isso, né, Arlindo? Uhum. Porque aqui no Brasil a gente coloca política e religião e futebol dentro da mesma prateleira. O que você acha sobre isso? Eu acho que as pessoas confundem muito o que é cada um. Eu acho que elas misturam, sabe? A gente tem muito exemplo recente, e muito exemplo durante a história que, sabe, futebol é algo, é um esporte que serve para divertir as pessoas e é algo que promove alegria e paz, Sim, né? Era pra ser. era pra ser pelo menos. E tem certas pessoas que têm uma devoção quase religiosa pelo Hum, futebol, que vão em todos os jogos e tem cadeira cativa, etc. E tem pessoas que tratam o futebol também como politicagem para sim. alavancar algumas outras coisas ali, partes da vida. Então, por exemplo, tem exemplos recentes do próprio Jair Bolsonaro e do Lula também, que Uhum. têm seus times declarados aí para as pessoas, certo? Mas, enfim, o assunto não é esse agora. Vamos introduzir, porque o primeiro tema que me vem na cabeça, na verdade, quando a gente fala de futebol e política, Arlindo, é na Copa de 70, que foi no início ali da ditadura, né? A ditadura começou em 1964, que foi no governo Médici. O Médici, Arlindo, ele tirou o João Saldanha ali do poder lá da CBF, porque os dois debatiam muito sobre futebol e Uhum. sobre política também. O João Saldanha era um cara muito mais puxado pro lado da Sim. esquerda, né? E aí quem entrou no lugar foi o Zagallo, que sagrou o Brasil tricampeão, e isso basicamente foi uma grande vitória, não só para o Brasil, mas também para a política da ditadura, porque tinham muitos militares ali dentro que estavam dentro do meandro ali do time, etc., como preparador físico, como o pessoal dos técnicos, etc. Uhum. E o Zagallo também é um cara que foi chamado pelo Médici para comandar a seleção e entrou no lugar do João Saldanha. E assim, bom pra gente que sagrou campeão, Uhum. mas também foi uma vitória sobre a ditadura que deu essa falsa sensação de que a gente estava indo No pra país frente no perfeito. país perfeito, porque além de ser uma vitória no futebol, foi uma vitória de tecnologia, porque foi a primeira Copa do Mundo que foi transmitida pela televisão, né? Uhum. E, enfim, foi a Copa do México de 1970, né? Um time absurdo que a gente tinha na Foi época, assim, time histórico. time histórico. E, enfim, interessante pensar que foi pouco tempo depois, na verdade, do AI-5 ser sagrado, etc. E aí começar realmente os anos de repressão firme. E depois disso, na verdade, foi só ladeira abaixo, apesar de ter essa noção aí que o Brasil estava indo muito bem no futebol e na tecnologia, etc. Enfim, o que você acha disso aí, Erling? Nesse âmbito de Copa do Mundo, tem mais dois exemplos, né? Em 38, quando a Copa do Mundo foi na Itália, a Itália ficou com a tricampeã mundial, que na época estava tendo o governo do Mussolini. Sim, E aí, na época também, não tanto na época, mas um tempo depois, teve muita essa conversa, que teve muita influência do governo na época para a Itália ganhar aquela Copa do Mundo, e sim. ela ganhou. E em 78, o primeiro título da Argentina, e também foi na Argentina que ela estava na época da ditadura militar, que não sei o que, teve muita polêmica na época também, que teve muita influência do governo para a Argentina ser campeã. Então, além dessa do Brasil em 70, tem outros países também que tiveram isso. Meio que a ditadura usou o futebol para promover o seu governo, Sim, mostrar que o país, ó, tá tudo certo, sim. nosso país é maravilhoso. É, e na Argentina, na época, o negócio era tão feio que teve um quadrinista, né, um roteirista de histórias em quadrinhos chamado Hector Germán Oesterheld, que foi morto. E, na verdade, o termo é desaparecido, porque o corpo dele nunca foi encontrado. Uhum. Mas, assim, ele foi desaparecido pelo governo, porque ele escreveu uma história em quadrinhos chamada O Eternauta, que era contra o governo ditatorial. Então, cara, ele foi desaparecido, né? E as filhas dele também, e os genros dele também, por conta dessa questão da ditadura da Argentina. E tem uma relação dessa história em quadrinho aí com o futebol, porque parte da história em quadrinho ela se passa dentro
do estádio do River Plate. Uhum. Então parte da ação ali tá dentro do estádio do River, que eu não esqueci o nome agora. Nossa, eu acho que é. Eu não vou nem me arriscar, vou né? lembrar, hein? Eu acho. Monumental Monumental de de Nunes. Nunes. Aí o nosso diretor aqui É. falou. Enfim. Mas só um adendo aí pra gente ver quais são os horrores, na verdade, da ditadura na América Latina como um todo, né? E como o governo argentino ele era firme nessa questão aí, assim como o brasileiro foi na época ali, já estava começando a ser firme em 70. E teve 2002, né, Arlindo? 2002, que é que o Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente reeleito da história do nosso país. E aí era muito aquela época do Plano Real, que o país estava muito em crise econômica, sabe? Tava uma instabilidade terrível, o fogo brasileiro tava com medo, tava meio sem saber o que ia ser do futuro Sim, e nosso. aí chegou o Fernando Henrique Cardoso com um plano real que tornou o Brasil um país estável de novo, né? E aí pra ajudar, o Brasil em 2002 ganhou a Copa do Mundo. Em 98 tinha chegado à final. Em 98 tinha chegado à final, em 94 tinha ganhado Tinha ganhado. também. Então meio que por 3 finais seguidas em Copa do Mundo, uma coisa inédita pro nosso país. E aí tava o Fernando Henrique Cardoso por muito isso também, sabe? E aí o povo também meio que esqueceu um pouco, né? Tipo, nossa, a gente tá tão bem no futebol que, Sim. sabe? E aí acabou meio que esquecendo muita outra coisa que tava acontecendo. Sim, interessante pensar que em momentos de mais estabilidade política aqui no nosso país, a gente, por mais que em 70 tenha sido uma estabilidade velada, né, porque a Uhum. gente estava passando por uma ditadura, mas aí depois no governo FHC foi realmente uma estabilidade, porque tinha acabado de sair, estava começando ali o processo de redemocratização, e aí entrou o FHC, trouxe o Plano Real, 94, a gente é campeão com o Romário e Bebeto, dupla clássica, absurda, uma das maiores duplas de todos os tempos, Com se não a certeza. maior, inclusive. É, E aí passou, 98 a gente chegou à final contra a França, certo? perdemos. Perdemos pra França na final, mas também foi um pecado. Em Uhum. 2002 a gente ganhou ali com o final, com o Ronaldo Fenômeno, que é Marcando os 2 gols. marcando os 2 gols no Oliver Kahn, que foi eleito o goleiro da O Copa, melhor o melhor jogador jogador da da Copa. Copa, mas não foi o melhor, né? Porque tomou 2 gols do R9 ali no final. Tendo meio Falha dele, né? falha nele, Falha que ele dele, não porque ele agarrou. spamou a bola pra fora, o Ronaldo foi lá É. depois no chute do Rivaldo, né? E o Ronaldo foi lá e jogou pra dentro. E sagrou o Brasil campeão. E, Penta. e antes disso também, né, tem muita aquela história, né, também, muito importante do Sócrates, na época que ele jogava no Corinthians, que teve aquela luta pela democracia, ele foi abertamente Sim, de esquerda, né? sim. O Sócrates, ele era um cara que falava que ele era de esquerda, socialista abertamente pras Uhum. pessoas. E E era um lutou cara por isso, né? intelectual dentro do futebol. Sim. O Sócrates é uma figura que a gente não vê muito no futebol, que ele é médico formado na USP de Ribeirão Preto, inclusive, ele era Uhum. ribeirão-pretano, jogou aqui no Botafogo de Uhum. Ribeirão Preto, e era um cara absolutamente intelectualizado, politizado dentro do Capitão da futebol, seleção capitão da seleção brasileira. brasileira, que foi um dos maiores times da história, Que por muitos a melhor seleção que não ganhou uma Copa do Mundo. em 82, 86. 86. Isso. E o Sócrates é uma figura ímpar dentro do futebol brasileiro. Uhum. Infelizmente é corintiano, mas enfim, isso aí a gente nem todo mundo é É. perfeito, né? Enfim. Aí em 2014 teve o governo Dilma. O governo Dilma, na verdade, ele passou por muita instabilidade no governo inteiro, tanto que a Dilma sofreu um impeachment, né? Sim. E por quê, na verdade? Porque a Dilma foi criticada por estar colocando muito orçamento dentro da reconstrução, estádios da Copa e etc. E esquecendo de outras partes ali do Brasil. Com Então, certeza. assim, muitas pessoas criticaram por conta disso, mas aí chegou a Copa do Mundo, todo mundo esqueceu porque era a Copa do Mundo no Brasil e a gente sabe que é assim que funciona, É. né? E aí, 2014 também foi a maior derrota da história da nossa seleção. Com certeza. 7-1. Todo mundo lembra onde tava no 7-1. Eu lembro que eu tava na minha avó. E aí, depois do quinto gol, eu saí pra fora e fiquei chutando a bola na parede até fazer 8 gols. Enfim, não deu certo, eu não salvei a seleção brasileira nesse dia. Nesse dia eu Mas. tava na minha avó e meu tio, quando tava 4x0, ele dá pra virar.
Dá pra E virar. aí Sempre, né? não virou e Estamos esperando essa é, virada aí até hoje. O gol do Oscar no no, finalzinho no ali, né? finalzinho do Que jogo. foi só pra falar que pelo menos a gente fez o Gol de gol. honra. Gol de honra, famoso, né? Gol de E honra. foi nesse jogo que o Klopp Passou passou o Ronaldo em a maior artilheiro em Copa do o maior Mundo. artilheiro da Copa do Mundo. Aqui dentro da nossa casa, jogando contra o Brasil, marcando 7-1, cara. Foi muitas humilhações. É. Num fogo que já tava meio Triste por conta da política da época que crítica. estava acontecendo e uma política completamente instável que também interessante a gente pensar nesse padrão aqui que acontece no Brasil, que é quando a política ela tá estável, a gente ganha, quando ela tá instável, a gente fica sempre Sim. bambeando ali, parece que vai, mas não vai, parece que vai, mas não Uhum. vai. É interessante a gente lembrar também que 2014 quase foi pior, porque a final foi Alemanha e Argentina. Quase que a Argentina é Argentina campeã no no Maracanã. Maracanã, no Brasil, Hum, depois do 7-1 com a seleção que acabou com o Brasil, hum. que era uma geração que era muito boa, apesar de tudo. Meu pai fala que não é, mas assim, meu Mas pai viu tinha uns 2002. jogadores bons. Tinha, O Thiago Silva, o próprio Oscar era muito bom, o Neymar, sabe? O Neymar. Júlio César não era tudo aquilo, mas já o auge dele foi muito bom. Tinha Marcelo na lateral esquerda, Nosso Daniel time Alves era, na lateral direita. então, Era um bom time. era um bom time, mas que, enfim, acabou sofrendo É, essa derrota aí terrível. Aí teve 2018 foi. que pra muita gente é uma das melhores seleções de todas, que também não ganhou, né, Arlindo? É que no fute meio que for, né, a Copa do Mundo pra dar uma limpada na imagem dele, limpada na imagem do próprio país, né, Sim, sabe? E aí, meio que na época, deu certo porque chega a Copa do Mundo, todo mundo esquece sim. e Vamos presta, celebrar. vamos celebrar. E aí a gente viu que, né, hoje em dia ele não mudou nada, ele colocou aquilo mesmo, meio que pra Teve, limpar um pouco a imagem. teve até um termo que você me falou, a gente falou aqui em off, É, que é o de sport washing, né? Sport washing é quando um país, um governo, um ditador usa o esporte para limpar, ou uma empresa também, né? Usa o esporte para limpar a imagem do país, da empresa, do governante. E é muito o que a Arábia Saudita faz e, sabe, investindo no futebol, lembrando Cristiano Ronaldo, Neymar, Mané, esses grandes jogadores, Sim. né, investindo e tentando sediar a Copa do Mundo de 2034, Sim. né, concorrendo. Então é muito que a Arábia Saudita faz, muito que o Qatar fez em 2022, que teve muita polêmica de trabalho escravo para construir Os os estádios em tempo, estádios né? em tempo recorde. E aí, tanto que a Arábia Saudita não se contentou só com o próprio país, né, investir no próprio país, comprou o Newcastle da Inglaterra, que é o time mais rico do mundo. Caramba, isso eu Só não que sabia. como na Inglaterra tem muito questão de não pode gastar mais do que deve, né, o fair Entendi. play financeiro que eles chamam. Então não é um time que tá tanto no topo porque não pode só Tem sair essa gastando. questão de política do futebol mesmo, Sim, né? Do fair play financeiro. não é só na Arábia Saudita, igual Que na eles Arábia injetam Saudita, dinheiro que só e traz qualquer contrata pessoa. qualquer um e qualquer salário, entendeu? Sim, E aí, mas eles fazem isso meio que pra limpar a imagem deles. sim. É, o Putin fez isso em 2018 Uhum, e aqui no Brasil tava rolando, acho que a maior briga política de todos, que foi Bolsonaro e Lula, com né? certeza. Foi Bolsonaro e Lula nessa época, inclusive a camiseta da seleção brasileira virou um símbolo político também, pra mostrar que realmente futebol e política são duas coisas que estão muito ligadas, na verdade. Porque hoje em dia, por exemplo, eu tava vindo pra cá pra faculdade, passando pelo bairro aqui, Uhum, e eu vi uma casa linda assim. E eu falei assim, ah, esse cara aí é bolsonarista, só porque ele tinha uma bandeira do Brasil pendurada. Às vezes o cara é só patriota, mas assim, é muito é uma difícil. coisa que a gente Uhum, é impossível não pensar. E nessa sim, época também a camiseta do Brasil ela virou um símbolo político que pessoas que utilizam a camiseta do sou Brasil de direita. geralmente são de Sim, direita e virou e a esse símbolo, esquerda etc. meio que se recusa, né, a utilizar essa camisa do Sim. Brasil. E aí teve a discussão que a gente falou entre. Porque, assim, são quatro integrantes aqui, É, certo?
Sou eu, o Arlindo, o Vitor e o João. E a gente conversando aqui, fazendo a reunião de pauta, a gente pensou na questão da camisa vermelha, né? Que surgiu Sim, recentemente, que etc. aí a ideia era, porque o nome Brasil, o significado é brasa vermelha, e na época que os portugueses chegaram no Brasil, eles cortavam o pau-brasil e saía tipo uma brasa, um pó vermelho, e eles utilizavam isso também para pintar as roupas e tudo tal. Então meio que eles queriam fazer algo meio patriota, Sim, porque querendo ou não, a bandeira do Brasil, o verde e o amarelo. O verde é da família Bragança, de Portugal, e o amarelo é da família da Leopoldina, da Áustria, que eu não vou lembrar o sobrenome agora. Mas, e o azul, eu não lembro agora. E aí, tanto que tinha aqueles, né, não tem nada que é nosso no nosso país. nacional mesmo. E aí, a Nike meio que deu essa ideia, aí saiu esse boato, muita polêmica, porque misturou Sim, futebol misturou com futebol com política, política. então vermelho é absolutamente associado Sim. com o espectro da esquerda da política e também como a camiseta amarela tinha sido se tornado um símbolo do bolsonarismo ali na época, a camiseta vermelha o pessoal começou a achar que era uma questão e de certa forma é também, Pra mas vender pro para outro vender pro lado outro que lado não também. compra. E assim, é interessante a gente pensar nisso porque a gente foi patrocinado pela primeira vez pela Jordan, né? Que o Jordan ele é o maior jogador de basquete de todos os tempos, um dos maiores atletas de todos os tempos. Ele é um cara americano e vai ser assediado nos Estados Unidos a Copa desse ano, né? Sim. 2026, o pessoal começou a falar assim, não, mas não tem porquê, etc. Basquete é outro esporte. E o Jordan ele falava uma frase que era: eu vendo tênis para democratas e republicanos. Ou seja, não tem lado, o importante é vender. É. E assim, querendo ou não, o Eu acho que Brasil tava A tentando. Nike tentou ir pra esse lado, né? Sim, Tipo, a camiseta, não é que a camiseta amarela não ia existir, ia ser a camiseta sim. amarela e a vermelha ia ser a segunda, que é a azul. Sim, agora Olha, é azul, que eu achei linda, linda, muito absolutamente linda. Eu bonita. achei muito bonita, mas que teve essa polêmica aí por causa do Vai Brasa e E etc. O aí, pessoal sim. começou a falar um monte de coisa, que eu acho uma grande bobeira. Uhum. Mas, enfim, é minha opinião, né? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. No fim, todo mundo vai curtir com a camisa que tiver, certo? E, enfim, pra finalizar, que eu acho, né, Arlindo? Eu acho que é Uhum. interessante a gente pensar nesse padrão de política, Copa do Mundo e etc., como as coisas elas se conversam, porque aqui no Brasil a gente vê esse padrão de que quando a gente tá estável politicamente, a gente costuma ganhar, e quando a gente tá instável, a gente patina completamente. E a gente também pode falar, né, dessa Copa do Mundo que vai acontecer agora, muito problemas políticos, né, no geral. Né, os Estados Unidos com a política de imigração, de Sim, anti-imigração, aí criou o Trump no primeiro mandato dele, criou aquele muro para impedindo que sim. os mexicanos Mexicanos. ultrapassarem ilegalmente, agora tem essa política que ele instalou, tá muita polêmica, ele atacou o Irã, Sim, que o Guerra do Irã. Irã ameaçou a não competir, e aí depois conversaram lá e com beleza, mas eu não quero jogar nos Estados Unidos, aí conversaram e vai continuar do jeito que tá, mas tem muito isso, né? Sim. É um país, os Estados Unidos, que tem muito desse problema, tipo, da América, agora países da Ásia, eles atacando, Sim. então. Então, a gente tá passando por esse momento Hum. convoluto politicamente. O Trump, ele acabou de soltar uma frase que ele falou que dizimaria toda uma população, que é a população do Irã, que é um negócio perigosíssimo, é uma fala perigosíssima para as pessoas, não Muito só sério, né? muito séria, um presidente do país soberano, como os Estados Unidos falar isso, Ainda mais em 2026, a gente não 2026. tá em 1940. E no ano que ele vai sediar a Copa, que é uma competição de união, geralmente, Com né? certeza. Toda a Copa ela vem De com muita essa. pluralidade. Sim, essa Copa, todas as Copas elas vêm com essa questão de vamos globalizar, vamos todo mundo se abraçar, vamos todo mundo se juntar para celebrar o futebol. Somos todos iguais e gostamos da mesma coisa e o objetivo é competir, jogar e assistir. Mas basicamente é isso. Futebol e política se discute sim, na verdade eles estão muito juntos, como a gente viu aqui, tanto em 70, 94, 2018 e 2014, que foram
as Copas do Mundo que pra gente aqui foram as mais importantes, na verdade, né? Com certeza. E porque 70 e 94 e 2002 nós fomos campeões. 2014 e 2018 a gente tava brigando ali nas cabeças. Uhum. 2014 foi a Copa do Mundo aqui no Brasil. Uhum. E 2014 e 2018 foram os momentos mais convolutos politicamente da história recente aqui do nosso país. E basicamente eu acho que é isso, né, Arlindo? Mais alguma coisa que você quer falar? Eu acho que não. Falamos tudo que tinha que falar. É isso. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos que assistiram até o final.